Eu saúdo a todos os irmãos e a amada igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? A cada dia que passa, nós temos provas visíveis, provas concretas, que Deus está dirigindo a sua igreja. E Ele tem confirmado a nossa fé, Ele tem confirmado as mensagens que Ele mesmo inspira os homens a transmitir ao mundo. No mês de janeiro, eu havia, pela graça de Deus e pela instrução do Espírito Santo, eu havia preparado uma mensagem baseado no livro de Apocalipse, capítulo 13. E lá para o dia 16 de janeiro, eu estava na escala e trouxe essa mensagem para transmitir aos irmãos. Mas aí tinha um pastor, o pastor Jairo estava aqui, eu passei a oportunidade para ele, e ele pregou uma outra mensagem. Bem, eu guardei aquela mensagem em casa. E no mês de fevereiro, novamente no dia 16, se não me falha a memória, eu trouxe novamente a mesma mensagem. E olha, quando chegou 16 de fevereiro, eu falei, hoje eu acho que Deus vai permitir que eu transmita essa mensagem. Sabe isso por quê? Porque havia alguns dias, poucos dias, o líder da igreja grande, da igreja católica, havia renunciado, e era um assunto que se encaixava muito bem, na verdade, é um assunto muito forte, falando sobre profecia. E eu trouxe essa mensagem. Quando nós chegamos aqui, estava aqui o pastor José Lima, e ele deu uma maravilhosa mensagem, sobre a volta de Jesus. E eu, sentado, fiquei pensando, mas essa mensagem, ela tinha que ser transmitida. E pela graça de Deus, quando eu falei a prova de que Deus está guiando a sua igreja, na semana retrasada, o irmão Erivaldo, ele transmitiu a mensagem que eu haveria de transmitir há 2 meses atrás. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Deus, Ele sabe o que vai falar para a sua igreja. E para isso eu peço aos irmãos que orem em vossos corações, para que qualquer mensagem que vier, você receba essa mensagem vinda de Deus e não do homem. O homem simplesmente é um instrumento que Deus usa para transmitir a sua palavra, porque a palavra, ela é de Deus. Ora, eu faço a pergunta, que é o tema desta manhã: o que pensam de você? Talvez alguém já pensou aí, o que eles pensam de mim ou deixou de pensar, o problema é deles. Talvez alguém pensou assim. Mas faz diferença alguém pensar coisas boas ou coisas ruins de você? Faz diferença para você? Existe um conto árabe, esse conto se chama Os Calções de Salim. Salim Abeque, ele recebeu uma herança, ele ficou muito rico, mas muito rico mesmo, e ele resolveu fazer o seguinte: ele não trabalhava, e ele vivia desfilando com as suas vestes suntuosas, bonitas, para chamar a atenção dos outros. E Salim, um dia ele estava com um calção azul, com um turbante de 3 dobras, com aqueles sapatos que fazem um bico para cima, que os irmãos já devem ter imaginado como é que esses sapatos. No outro dia ele estava com um calção vermelho e assim por diante. Então, mas ele chamava a atenção de todas as pessoas. E ele, sem se importar com o que as pessoas falavam, ele continuava dessa maneira. Um certo dia, Salim marcou o casamento. Ele encontrou uma jovem e ele marcou seu casamento. Bem, e ele falou o seguinte: olha, o meu casamento, ela vai assinalar uma época na história da Mesopotâmia. E ele agora preparou tudo bonito, com uma pompa nunca vista. Os irmãos têm uma ideia, no seu casamento ele iria passar em frente aos convidados 7 vezes.
E todas as vezes que ele fossem passar, ele e a sua noiva fossem passar pelos convidados, ele viria com roupas diferentes. E cada uma mais bonita que a outra. E assim ele fez, né? Então ele passou uma vez, né, no dia do seu casamento, e as pessoas aplaudindo. E na terceira vez, Salim, ele se empolgou tanto com os aplausos, que ele foi agradecer os aplausos, e o seu calção caiu. Que vergonha! Um homem que chamava atenção, agora estava sem calças. Salim ficou com vergonha, as pessoas começaram a rir, mas naquela noite, de tanta vergonha que Salim sentiu, ele resolveu fugir. Largou a esposa, largou tudo, abandonou tudo que tinha e foi para a Pérsia. Bem, lá ele continuou trabalhando, com saudades da sua terra, ele trabalhando e ficou rico novamente, porque muitas das suas posses ficaram na Mesopotâmia. E Salim, depois de 30 anos, pensou: eu vou voltar para a minha pátria. A saudade apertava de uma maneira tão grande, e ele pensou o seguinte: eu acho que eles já esqueceram, né, do episódio. Eu acho que ninguém mais pensa nisso. Esse foi o pensamento de Salim. Agora Salim preparou a sua caravana, muitos camelos, criados, escravos, e de volta à Mesopotâmia. E agora, quando ele chegou perto da sua cidade natal, seu coração disparou. Salim falou: nossa, que coisa gostosa é você estar na sua casa, onde você nasceu. E Salim chegou. Quando ele chegou, ele viu uma criança pequenininha. E ele chegou e perguntou: como é seu nome? O menino falou assim: meu nome é Samir. Ah, filho de Tequite. Filho de Tequite? É. Ah, porque é filho de Jalib. E Salim conhecia de Jalib. Jalib era um seu amigo de infância, que era avô daquela criança. E ele falou: e onde o seu avô está morando? Ele mora lá na praça central da cidade. E desde quando? Aí ele lembrou que na praça central ele tinha muitos imóveis. Então era muito conhecido por Salim. Embora passaram 30 anos, Salim queria saber: mas desde quando o seu avô mora na praça? Ele falou: olha, eu não sei muito bem a data não, mas eles falam que desde quando caiu os calções de Salim. Salim ficou muito triste mesmo, e falou: eles ainda lembram, eles se lembram ainda do que aconteceu comigo. Deu meia volta com a sua caravana, com o coração partido, voltou para a Pérsia e morreu longe da sua pátria. Irmãos, eu quero repetir a pergunta. Na verdade, a divisa nessa manhã é essa: faz diferença o que as pessoas pensam de você? Talvez vai ficar dividido, né? Será que faz? Será que não faz? Será que faz diferença para um rapaz o que a moça pensa dele? Será que faz diferença? Faz diferença para você o que a moça pensa de você? O irmão Jeto falou que faz diferença para ele. Faz diferença para a moça o que o rapaz pensa dela? Faz. Na escola, faz diferença o que os seus amigos pensam de você? No trabalho, faz diferença? Na igreja, no mundo, na sociedade, faz diferença o que as pessoas pensam de você? Bem, o que está em jogo é a conduta, é o viver, é o procedimento, é honestidade. E as pessoas normalmente são reconhecidas por pontos negativos. Eu já falei isso aqui algumas vezes e quero repetir. Quando as pessoas falam: você conhece o fulano? Que fulano? Fulano, só aquele camarada que não paga ninguém. Normalmente é assim. As pessoas são reconhecidas pelos pontos negativos. Se Salim fosse reconhecido naquela cidade,
você conhece o Salim, mas que Salim? O Salim que caiu as calças. Ele seria reconhecido. Ah, você conhece o Beltrano? Que Beltrano? Aquele que a polícia está na casa dele todos os dias. Ele briga com a esposa, briga com os filhos, briga com o cachorro, briga com todo mundo. E faz diferença. Existe um pensamento que fala que é mais fácil lidar com a má consciência do que com a má reputação. Sabe por quê? Porque com a má consciência está só com você, mas a má reputação está aos olhos de todas as pessoas que estão te observando. Quem disse isso foi Nietzsche, grande pensador, filósofo. E agora existe um outro pensamento de um autor desconhecido. Reputação é aquilo que os outros pensam de você. E caráter é aquilo o que você é. Mas será que eu tenho que me preocupar com o que os outros pensam de mim? Eu tenho um primo, não vou falar o nome dele não, que é antiético, e ele tem muitos parentes aqui. Ele falou comigo um dia, ele ia ser candidato a vereador. E ele me falou o seguinte: falem bem ou falem mal, o importante é o quê? Que falem de mim. E eu ouvi isso pela primeira vez com ele, pela sua boca, né? Falem bem ou falem mal, o importante é que falem de mim. E aquilo eu até adotei esse pensamento, pensando bem. Irmãos, se você tiver de falar alguma coisa de mim, fale só bem. Se for falar mal, fique calado, né? Esse pensamento está meio errado, né? Falem bem ou falem mal, o importante é que falem de mim. Quando estão falando de mim, eu estou em evidência, mas está em evidência por pontos negativos, e isso não te traz benefício algum. Você ser lembrado por uma coisa errada que você fez, isso somente vai manchar a sua reputação, vai manchar o seu caráter. Normalmente, as pessoas falam, eu não estou nem aí o que as pessoas pensam de mim. Só de falar isso, nós já estamos preocupados com o que eles estão pensando de nós. Só de falar isso. Se você falar assim, eu não estou nem aí o que pensam de mim, você fica até noite sem dormir, né? Você senta no ônibus e fica pensando naquilo, e faz tanta diferença, que eu quero agora compartilhar com os irmãos. Por que muitas vezes as pessoas fazem coisas escondidas? É porque faz diferença o que as pessoas pensam de você, escondidinho. Por que para vir à igreja, para sair, você se arruma? Você passa um perfume, você escova os dentes, aí você vai falar, não, é por causa da aparência, é pessoal, sim, mas vai fazer diferença. Se a pessoa falar assim, você anda tão mal arrumado, né? Você anda tão mal arrumado, faz diferença, sim. A palavra de Deus fala que nós somos o bom cheiro de Cristo. Tanto nas pessoas que se salvam, como naquelas que se perdem. E não se esqueça de que você, nós estamos sendo observados. No Salmo 139, vamos usar a palavra de Deus para endossar o que nós estamos falando nessa manhã. No Salmo 139, vamos ler alguns versículos. O verso 1 fala que, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. E de longe penetra os meus pensamentos. Olha, embora as pessoas não saibam o que você está pensando, o que você está maquinando, mas Deus sabe de tudo. E para Deus, é como se existisse somente você. Tanto para te proteger, como também para te julgar. Para Deus, é como existisse aqui nessa manhã somente o irmão Marcos, ou somente o irmão Paulo, somente o irmão Jonathan, e assim por diante. Porque Ele olha cada um individualmente. E, categoricamente, eu quero falar para vocês que faz realmente diferença. Porque nós nos preocupamos com a nossa reputação, com o nosso testemunho, diante da sociedade, diante do mundo.
A palavra de Deus nos fala de um pai que se preocupava com a reputação dos seus filhos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, o versículo 22 ao 26, fala que Eli já era muito velho, e ele ouvia o que os filhos dele faziam em todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, e disse-lhes: por que fazeis essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Versículo 24: não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor queria matar. Olha, a preocupação de Eli com a conduta moral de seus filhos. Na verdade, os seus dois filhos, Ofni e Finéias, eles estavam dando mau testemunho perante a igreja. Eles se oficiavam diante do Senhor. Eles estavam diante do povo de Deus. Eles eram um de liderança de frente. E, no entanto, eles estavam fazendo coisas que quem fazia eram os cananeus. Esse deitar com mulheres aqui é a prostituição cultural que havia na época. E isso era próprio dos cananeus e não do povo de Deus. E ele se preocupou: olha, eu não estou ouvindo coisas boas. Agora imagina você como pai, você como mãe, você ouvir isso dos seus filhos, será que soa bem aos ouvidos? Até mesmo você como filho ouvir coisas ruins a respeito do seu pai? Mas o mais importante não é somente o que as pessoas achavam dos filhos de Eli, mas o que Deus achava deles. Deus achava eles grandes pecadores, como qualquer um de nós, mas infelizmente eles eram aqueles pecadores que não queriam a graça de Deus, não estavam voltados para o arrependimento dos seus pecados, e por isso o verso fala que Deus os queria matar, porque existe uma lei de causa e efeito. E não adianta nós tentarmos desviarmos, porque, na verdade, todos nós pensamos algo de alguém e também somos alvo do pensamento dos outros. Jesus também era. Jesus, uma certa vez, perguntou aos seus espíritos: o que vocês pensam de mim? Eles falavam: o Senhor Cristo, o filho de Davi. Em uma certa oportunidade, eles falavam que Jesus expulsava os demônios por Beelzebu. Em uma outra oportunidade, um homem chegou, ele foi prender Jesus, e quando ele viu a Jesus, aquela pessoa maravilhosa, ele ouviu as palavras de Jesus, ele voltou sem Jesus, ele voltou sem Jesus, preso, mas ele voltou com Jesus na mente, ele voltou com Jesus no coração, e ele disse: ninguém nunca falou como este homem. É porque Jesus impressionava as pessoas, mesmo embora muitos tinham pensamentos errados a respeito de Jesus, Jesus era justo. Em outra oportunidade, Jesus perguntou: quem de vós me convence de pecado? Tem realmente ter uma vida justa para falar essas palavras. Eu quero repetir, é importante o que as pessoas acham de você, o testemunho que eu dou perante o mundo, mas o mais importante é o que Deus acha de você e o que você está fazendo. Qual é o seu testemunho perante o mundo? Abraão, ele tinha 99 anos. Deus agora apareceu a Abraão e falou: Abraão,
eu farei de você uma grande nação, anda na minha presença e ser perfeito. E por isso, Abraão foi chamado o amigo de Deus. Olha o que Deus pensava de Abraão. Deus tinha pensamentos maravilhosos a respeito de Abraão. É tanto que ele foi chamado amigo de Deus. Davi era um homem pecador, como qualquer um de nós. É o homem que matou Urias. É o homem que tomou a esposa de Urias. E eu quero falar para você que não importa para Deus, não importa o que você fez no passado. O importante é quando você conhece a Jesus verdadeiramente e deixa Ele transformar a sua vida. E Davi agora foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. A palavra de Deus nos fala de mais um homem, de Jó. Satanás rodando, passeando, chegou agora numa audiência com Deus, e o Senhor perguntou de onde você vem, e ele falou assim, eu venho da terra, estou passeando por ela, e o Senhor falou assim, você viu meu servo Jó? Homem temente, e que se desvia do mal. Olha o pensamento que Deus tinha de Jó. Eram pensamentos nobres, pensamentos altos. Noé foi da mesma forma. Em uma geração corrupta, já amaldiçoada pelo pecado, Deus chegou a declarar que havia, infelizmente, se arrependido de ter feito o homem. Mas tinha um homem que Deus, ele achou que ele era justo. Ele achou graças aos olhos de Deus. E eu quero que os irmãos abram a palavra de Deus. E vamos ver como deve ser a nossa vida diante do mundo. Vamos abrir no livro dos Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, capítulo 12, o versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha o que o apóstolo fala. Ele exatamente, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Então, enquanto nós estamos caminhando, nós estamos sendo observados. Quando você vai a uma festa, talvez você pense estar se alegrando, né? Talvez até com falta de educação, você está sendo observado, eu estou sendo observado. Quando vamos ao trabalho, nós estamos sendo observados. Isso, estamos sendo observados por testemunhas visíveis e invisíveis. Os homens estão nos observando e os anjos também estão tomando nota de tudo. Quando vamos à igreja, quando mascamos chicletes na igreja, Deus está nos observando também. Quando vamos para a rua, Deus nos observa. Quando vamos fazer alguma transação comercial, também somos observados. Quando estamos em casa, nós estamos sendo observados também. Eu quero ler um texto. É desígnio de Deus que o seu povo glorifique perante o mundo. Ele espera que aqueles que usam o nome de Cristo o representem em pensamento, palavra e ação. Seus pensamentos devem ser puros e nobres as suas palavras, de molde a elevar e conduzir os que o cercam para o mais perto do Salvador. Tudo quando fazem e dizem, devem achar-se impregnados da religião de Cristo. Até suas transações comerciais devem recender o aroma da presença de Deus. A vida que Cristo viveu neste mundo, podem também viver os homens
e mulheres, por meio do seu poder e sob suas instruções. A vida dos profetas cristãos que não vivem a vida de Cristo é um escárnio para a religião. Então, quando nós estamos vivendo uma vida desregrada, quando estamos dando mau testemunho perante o mundo, nós somos um escárnio para a religião. Todo aquele cujo nome está registrado no livro da igreja está sob a obrigação de representar a Cristo, revelando a dor interior de um espírito manso e quieto. Deve ser testemunha sua, tornando conhecidas as vantagens de andar e trabalhar segundo o exemplo de Cristo. A verdade para esse tempo deve aparecer em seu poder na vida dos que creem nela e ser comunicada ao mundo. Olha, isso é muito sério. Nós temos que representar o reino de Deus. Nós temos essa grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, esse grande privilégio. A palavra de Deus nos fala de um homem que, logo quando ele nasceu, ele já nasceu dando mau testemunho, já nasceu enganando. Eu estou falando de Jacó. Quando foi dito a Isaac que havia no ventre de sua esposa 2 reinos, ou 2 crianças, aquilo saltou como alegria para ele. Mas logo no nascimento, Jacó já saiu agarrado no calcanhar do seu irmão, agarrado. E Jacó significa suplantador, enganador. Na primeira oportunidade que Jacó teve, ele passou a perna em Esaú, seu irmão. Olha até onde vai o exemplo, a influência, o testemunho. A primeira oportunidade que ele teve, ele foi lá e comprou, roubou a primogenitura. Ele agiu de engano para com seu irmão. Juntou-se com sua mãe, enganou o pai e agora enganou também o seu irmão. Eu imagino que fazer um negócio com Jacó devia ser difícil, né? É aquele tipo que queria levar vantagem em tudo. E quando ele fez esse negócio aqui, ele passou a perna em Esaú e fugiu. Mas não parou por aí não. Agora, quando ele fugiu, passou em Betel, e agora chegou em Padã Arã, e agora chegou lá na família, seus parentes. Ele agora encontrou um mais esperto que ele, né? Que também estava disposto a passar a perna nele. Encontrou aquele que seria seu sogro, Labão. Falou: você agora vai trabalhar 7 anos, e eu vou te dar, era como esposa, né? E ele amava a Raquel, ele viu, bonita, né? Então, trabalhou 7 anos. Resultado, Jacó foi enganado. Olha, que testemunho. Ele falou assim: é? E ele agora resolveu trabalhar mais 7 anos para receber a esposa, aquela jovem que ele tanto amava. E ele agora trabalhou mais 7 anos e recebeu. E ele agora estava pronto a partir, mas Jacó não tinha nada. Labão usou de esperteza com ele, só que Jacó, ele não era lá nada crente, né? E foi lá, colocou as madeiras, quando o gado ia dar cria, né? Quando estava ali pronto, alguém vai falar: mas foi por instrução divina, foi esperteza de Jacó. Deus, ele pode fazer as coisas de maneira diferente. Deus tinha uma bênção para a vida de Jacó, mas não precisava dele comprar a primogenitura do seu irmão. Não precisava ele dar mau testemunho. Imagina que as pessoas diziam: olha, o irmão dele aqui fugiu, roubou ele e sumiu no mapa, né? Ninguém encontra mais este homem no mundo. E é assim que os caloteiros fazem, né? Ninguém mais encontra, né? O famoso 171. E Jacó, ele já maquinou, de forma que com pouco tempo, média de 6 anos, ele agora tinha muito mais gado do que o seu sogro Labão.
E aquilo gerou um descontentamento entre os filhos de Labão. Falou: olha, isso não é justo. Nós temos uma quantidade, mas Jacó já tem muito mais. Jacó agora resolveu fugir. Todas as pessoas, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Todas as pessoas que dão mau testemunho vivem fugindo. Vivem fugindo. Todas as pessoas que fazem as coisas escondidas vivem fugindo. Fugindo de Deus, que não vai conseguir, fugindo da realidade, e tenta fugir até de si mesmo. E Jacó assim fez. Ele agora fugiu. E agora, numa certa oportunidade na sua vida, olha, foram 20 anos, Jacó viajando, enganando, sendo enganado, dando falso testemunho. E agora, o que Deus pensava do que Jacó fazia? As pessoas não precisavam nem falar, né? Esaú, seu irmão, queria matá-lo. Então, na verdade, ele conseguiu armar muitos inimigos. E é importante, irmãos, nós falarmos dos erros. É importante nós falarmos do passado, mesmo que a nossa reputação não seja boa, mesmo que nós fizemos coisas erradas no passado, assim como Jacó fez, assim como Davi fez, mas é importante nós falarmos das coisas que nós fizemos no passado, porque está escrito que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Mas alguém diga: mas olha, mas ele não estava na ignorância, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, o importante é depois que você se encontra com Jesus, e você tem um encontro transformador. E assim aconteceu na vida de Jacó. Jacó agora atravessando no vale de Jaboque, ele estava indo ao encontro do seu irmão, todos os seus temores passavam na sua cabeça, toda aquela vida de engano que ele viveu, agora o atormentava. Ele pensava unicamente: eu enganei, eu passei a perna no meu irmão, passei a perna no meu sogro, o que será de mim? Ele agora, passando no vale de Jaboque, ele encontrou um homem, que ele não sabia quem era, mas agora quando parou na sua frente, aquele local era um ermo, e acontecia que muitas vezes as pessoas eram assaltadas naquele lugar. Ele agora começou a lutar com este homem, e vai lutando, e vai lutando, e vai lutando, e ele não conseguia prevalecer, mas ele continuou lutando, até que aquele anjo, aquele agente, tocou agora em Jacó, na juntura de sua coxa, e ele agora não pôde fazer mais nada. Na verdade, as forças de Jacó já estavam todas exauridas. Isso acontece conosco. Muitas vezes nós tentamos dar um jeito na nossa vida, na nossa reputação. Se eu tenho dado mau testemunho diante da sociedade, diante da igreja, nós tentamos fazer alguma coisa e não conseguimos, porque isso não está no poder do homem. Jacó agora segurou aquele homem, porque falou: isso não é normal o que está acontecendo. E aquele homem perguntou: como é seu nome? E o que ele disse? Jacó é meu nome. Só que agora você não se chamará mais Jacó. Você agora vai ser Israel, que como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Olha que maravilha, irmãos. Não importa como tem sido a nossa vida, é claro que o testemunho que damos vale muito, mas o que importa é que quando você encontra com Jesus, a sua vida é transformada, e daquele momento em diante,
Jacó se tornou uma nova pessoa. Daquele momento em diante, Jacó ele teve paz. Jacó ele pôde testemunhar ao mundo todo que realmente ele era um servo de Deus. Uma vida semelhante à de Cristo é o mais poderoso argumento que pode ser apresentado em favor do cristianismo, e que o cristão que não é fiel à sua profissão causa mais dano ao mundo do que o mundano. Nem todos os livros escritos poderiam substituir uma vida santa. Os homens acreditarão não no que o ministro pregue, mas o que a igreja pratica em sua vida. Demasiado a miúdo, a influência do sermão pregado do púlpito é anulada pelo sermão feito na vida dos que professam ser partidários da verdade. Podemos falar e pregar, mas o que nós vivemos vai fazer toda a diferença quando estivermos testemunhando em favor do Senhor. Nesse momento vamos ouvir um hino para a glória de Deus.